Domingos, eh, esta planificação, praticamente é recomendável, por exemplo, aqueles que são os grupos políticos, porque existem casos que estes movimentos surgem de forma espontânea. Temos verificado em países mais desenvolvidos que estes movimentos atuam de forma, digamos assim, imediata. O governo toma uma decisão e nós vemos 3 dias depois a cidadania deixa em campo. Será uma questão de nível académico, nível de intelectualidade refinada, que faz com que os cidadãos reajam de forma imediata, ou é mesmo um instinto do cidadão e que o leva a reagir, a sair nas ruas, a reclamar? Porque temos visto, por exemplo, nas Europas, o gilet jaune da França, existe um grande movimento na Espanha, não necessariamente do partido Podemos, mas a cidadania civil. Na Itália também tem um movimento estudantil muito forte. Quando acontece algo que uma decisão do governo, tanto faz da esquerda ou um governo da direita, os estudantes se mobilizam e automaticamente também o povo deixa em campo, e não só os sindicatos. Não sei, Domingos, podes nos ajudar aqui, tentar entrar um pouco mais e digamos, nos aflorar um pouco mais sobre este instrumento que nos falas de planificar e por aí fora? Porque existem casos que o movimento parte de forma espontânea. Obrigado, Álvaro, pela questão. É uma questão bastante importante e ajuda-nos digamos, a esclarecer. É preciso que fique clara a distinção entre protesto numa democracia. Falavas em países, digamos, desenvolvidos. Eu vou tentar fazer um exercício que não é o mais adequado, mas vou tentar supor, acreditar que Uhum, estavas a pensar em países desenvolvidos, mas pensando em democracias, de facto. E deste uhum. exemplo, porque não saíste do contexto europeu, deste exemplo da Itália, da Porque de França. de facto, queria acrescentar uma coisa, só para alimentar o que estás a responder, queria acrescentar algo, porque Sim, em países democráticos que já são desenvolvidos, eles já fizeram a transição de protestos armados para estes protestos, digamos assim, não violentos. O cidadão, não é? Vê, aí são sociedades que a democracia funciona. É isto que eu queria mesmo dizer. sim. Obrigado mais uma vez. Claro, é preciso fazermos distinção entre o protesto numa democracia e o Uhum, protesto, digamos, numa autocracia, não é? A desobediência civil numa democracia ou uma manifestação, hum, não é semelhante a uma ditadura. Qual é a diferença? Um, nas democracias, para já, eu não preciso a desobediência civil para derrubar o regime. uhum, Por quê? Porque eu tenho plena consciência que, dependendo, claro, do que estabelece a Constituição, de 4 em 4 anos, se eu estiver insatisfeito com o governo no poder, vamos retirá-lo através das eleições. Lembra exatamente. que isso não é possível Hum, numa ditadura. Nas hum, ditaduras, as eleições não são instrumentos para, digamos, retirar o governo que está instalado no poder. Mas acontece, por exemplo, se as pessoas, tal como disseste, notarem que há, vamos imaginar, uma decisão do governo de subir os impostos e as pessoas protestam. Se notarem que há uma política agrícola que não vai de acordo com o interesse nacional, os agricultores organizam-se, vão à rua. Mas mesmo o protesto feito nas democracias, uhum. também falaste em espontaneidade. Sim, existe espontaneidade, é verdade. Mas mesmo a espontaneidade requer um grau mínimo e básico de organização.
vamos imaginar que o governo decidiu subir os impostos, aprovou uma lei, sei lá, no dia 20 e no dia 21 as pessoas vão à rua. Significa que as pessoas, algumas, pelo menos, conversaram, trocaram mensagens e decidiram, vamos à rua. Houve não há ali uma preparação de uma grande sofisticação, de uma grande consistência, uma preparação ao mais alto nível, mas houve uma preparação, digamos, básica. E o que acabas de referir sobre a espontaneidade há inclusive exemplos. Vou agora lá longe na Nova Zelândia. Recentemente, o parlamento neozelandês propõe a alteração do acordo que terá sido estabelecido entre a Grã-Bretanha e o povo Maor, a comunidade, uma das maiores comunidades indígenas, que corresponde a 20% da população da Nova Zelândia. E a deputada mais nova do parlamento, com 22 anos, fez aquele grito de guerra no parlamento e rasgou o projeto de lei perante todos os parlamentares, e aquele protesto no parlamento inspirou a população da Nova Zelândia a ir para a rua. Aquilo aconteceu de manhã no parlamento e de tarde o povo neozelandês estava na rua. Tu tens razão, mas isso acontece numa democracia, num país civilizado. Civilizado, refiro-me do ponto de vista político. Quero esclarecer que a palavra civilização tem conotações coloniais, mas não é nesse sentido que estou a referir-me. Estou a falar de civilização no sentido de seguir as regras do jogo político, pessoas razoáveis, os direitos civis. Percebem que o poder e o dinheiro não é tudo, que a vida vai para além disto e, portanto, agem com normalidade, do ponto de vista ético, do ponto de vista humano, não é? Isso dá-te, com certeza, razão. Mas, quando se trata de uma ditadura, de um regime autoritário, meu amigo, é preciso que haja planeamento de um plano estratégico, deixa dizer, um plano estratégico, e dentro desse plano estratégico deve ter ações de curto, médio e longo prazo. Se for necessário. Por quê? Porque desalojar uma ditadura não é trabalho de brincadeira. E digo por quê? Geralmente as ditaduras assentam o seu poder no controle mais ou menos absoluto, digamos, da sociedade. Subvertem todo o controle da administração pública, a igreja muitas vezes está ao serviço da ditadura, algumas vezes eles compram inclusive membros de organizações internacionais para defenderem os interesses do regime, estabelecem relação com instituições de lobby nas capitais ocidentais para branquear, digamos, a imagem do regime, têm relações com bancos onde vão drenando os dinheiros públicos, estabelecem relações com as mais variadas ditaduras no mundo para que, em caso de dificuldade de controle interno, conseguirem apoio. Por exemplo, Angola recebe bastante apoio da China para a digital surveillance, ou seja, para colocar as pessoas sob escuta, sob permanente vigilância. É por isso que estão a instalar digamos, câmeras em todas as ruas de Luanda. Ora, uma ditadura controla a sociedade de uma forma mais ou menos absoluta. Ora, vejamos, tu não consegues levar abaixo os pilares que sustentam esta ditadura sem um plano. De repente acordam e dizem, olha, vamos derrubar a ditadura. Não é assim. É por isso que a luta não violenta, a desobediência civil, mais do que uma luta física, é sobretudo uma luta psicológica e intelectual, no sentido de que requer planeamento, requer pensamento, requer ideias, e requer sobretudo algo que os angolanos, por exemplo, não têm: humildade. Aprender. Nós temos que aprender com os que tiveram sucesso, temos que ouvir aqueles que foram capazes de desalojar as ditaduras para que possamos também ter sucesso. É óbvio que aquilo que os outros vão de partilhar conosco deve ser adequado e adaptado à nossa realidade, mas é preciso essa abertura de espírito para aprender. Portanto, uma coisa é o protesto numa ditadura em que tu vais para exigir
Desculpa, o protesto numa democracia em que tu vais democracia. para exigir, assim, a alteração de algo preciso, algo concreto, algo com o qual tu não estás satisfeito. Mas numa ditadura não é o problema da água, não é o problema do imposto pontual, não é o problema do preço da alimentação que subiu. Numa ditadura é a disfuncionalidade, a podridão global de todo o sistema que precisa ser levado abaixo. E, portanto, levar Uhum. abaixo todo um sistema requer planeamento estratégico. Não é?